Boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 55 e o versículo 12. Isaías, capítulo 55 e o versículo 12, amém? Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porque com alegria sairei e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Só até aqui, meus irmãos. Queria estar falando para você nessa noite, meus irmãos, é que quando vocês estamos num lugar, meus irmãos, que a gente não está feliz, meus irmãos, a gente tem que sair, meus irmãos, e deixar que o Espírito Santo nos guie, meus irmãos, e deixar que o Espírito Santo nos conduza, meus irmãos, porque quando o Espírito Santo guia você, quando o Espírito Santo nos conduz, meus irmãos, a gente não erra o caminho não, meus irmãos. Porque quando vocês somos direcionados por Deus, meus irmãos, a gente, né, vai no caminho certo, meus irmãos. E que nessa noite, meus irmãos, eu e você venha ser guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos. E que vocês saiam, meus irmãos, mas que vocês saiam em paz. Porque quando eu e você estamos num lugar, meus irmãos, que a gente não está feliz, Deus sabe, meus irmãos, né? Que a gente não está feliz. Então que a gente saia, meus irmãos, mas que a gente saia, né, na paz, meus irmãos. Que a gente saia na santa paz do Senhor e que a gente, meus irmãos, seja guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos. Porque quando você somos guiados pelo Espírito Santo, meus irmãos, a gente não erra o caminho. A gente não perde a direção, meus irmãos. Que você saia, meus irmãos, mas que você saia em paz. E que você seja guiado pelo Espírito Santo. Que você deixe o Espírito Santo nos guiar, nos conduzir. E quando você deixa o Espírito Santo nos conduzir, meus irmãos, a gente não erra o caminho. E que você saia, meus irmãos, que você saia na paz, meus irmãos. Porque quando eu e você estamos num lugar que a gente não está feliz, meus irmãos, a gente tem que, né, que sair e fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Deus sabe, meus irmãos. Ele sonda o meu teu coração, ele sonda o meu teu pensamento, meus irmãos. E ele sabe quando você está feliz, quando a gente não está, meus irmãos. Mas que você seja guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos. Que você se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Porque quando somos guiados pelo Espírito Santo, a gente não erra o caminho, meus irmãos. E que você saia, mas que você saia na paz, meus irmãos. Porque Deus, ele, meus irmãos, ele nos conhece, meus irmãos. Ele sabe quando vocês estamos felizes, quando a gente não está, meus irmãos. Que você saia, mas que a gente saia na paz, meus irmãos. E que você deixe o Espírito Santo nos guiar, meus irmãos. Que quando vocês somos guiados pelo Espírito Santo, a gente não erra o caminho, meus irmãos. A gente não perde a direção. E só até aqui, meus irmãos. Sou pouca, a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E tenham uma boa noite.